Marcos Iol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje vamos falar a respeito da moldagem de peças plásticas com insertos metálicos. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo muito interessante sobre isso. Antes de entrar no conteúdo, um recado muito importante. Fique atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo, porque tem coisa muito legal para você, você já conhece. Se tornar membro aqui do canal com benefícios exclusivos, cursos online, mas principalmente o meu mais novo curso online, que já está disponível e você pode garantir sua vaga clicando no link que está na descrição desse vídeo. Como preparar conteúdo e slides para apresentações memoráveis. Então, para você poder aprender a didática, aprender como fazer uma pesquisa, como organizar o seu conteúdo e entregar uma apresentação, realizar a sua apresentação de forma memorável para a sua plateia. Não perca mais tempo, corre lá e garante a sua vaga, tá? E também, aqui na descrição desse vídeo, você pode baixar o PDF com o conteúdo do vídeo de hoje sobre insertos metálicos, peças plásticas com insertos metálicos. O que a gente vai falar a respeito disso? Bom, entrando diretamente agora no nosso conteúdo, é muito importante a gente falar por que se usa insertos metálicos em peças plásticas. Afinal de contas, a gente muitas vezes aqui no canal falou que peças plásticas trazem muitos benefícios contra peças metálicas, benefícios de redução de peso, benefícios de durabilidade, reciclabilidade, enfim, uma série de coisas que podem ser agregadas como benefícios de peças plásticas frente a peças metálicas. Então, por que nós utilizamos algumas vezes insertos metálicos em peças plásticas? Bom, o primeiro ponto que você tem que saber é que materiais plásticos sofrem deformação permanente, algo que nós chamamos de creep, ou fluência a frio. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto e eu vou deixar o link aqui em cima para você poder assistir. E para peças que vão sofrer esforço mecânico contínuo, mesmo que um esforço de baixa intensidade, mas por um longo período de tempo, como por exemplo, peças que vão sofrer montagem por parafusos, esse aperto do parafuso por um longo período de tempo, pode fazer com que a peça se deforme, aquela região, aquela espessura do material plástico se deforme por fluência, por creep, e perca a força de aperto do parafuso. Para evitar esses problemas de perda da força de aperto, nós utilizamos insertos metálicos nas regiões de aperto dos parafusos, exatamente para que não tenhamos esse problema de peças soltas com o passar do tempo. Tá? Outras peças que necessitam de montagens e montagens sucessivas, né, que vão passar por montagens várias e várias vezes, ainda que não tenham grande força de aperto, é legal utilizar os insertos metálicos nas regiões roscadas dos parafusos para que a gente não tenha um desgaste nessa região de rosca de parafusos. E também regiões que precisam de precisão dimensional ou maior estabilidade dimensional, como por exemplo eixos, mancais ou regiões que vão estar sob alta demanda de desgaste, também precisam ou podem ser melhoradas, podem ser otimizadas mediante o uso de insertos metálicos. Esse é um exemplo, a gente tem uma peça aqui, tá um pouco aqui agora você consegue enxergar, né? Então tem um eixo aqui por onde vai girar uma engrenagem, tá? Conectado num eixo elétrico, e esse eixo é um inserto metálico exatamente porque, como vai ter uma peça girando aqui em volta, essa é uma região que precisa primeiro de maior estabilidade dimensional, maior precisão dimensional e também uma maior resistência ao desgaste. Por esse motivo se opta pelo inserto metálico. Sem falar no caso de que, por uma questão de design, essa peça aqui também vai apresentar maior resistência mecânica, vai apresentar uma maior facilidade utilizando o inserto metálico. Então existe uma série de razões, né? Peças que precisam de mais resistência mecânica, que vão estar sujeitas a muitos esforços mecânicos, podem usar um inserto integral, ou seja, em toda a extensão da peça, como se fosse uma alma metálica. O material plástico vai recobrir aquele inserto metálico, que tem uma forma aproximada da geometria da peça, e ele vai então garantir a resistência mecânica da peça. Existem alguns exemplos, como uma peça chamada Pillar Loop, dos cintos de segurança automotivo. Estou deixando também uma foto aqui do lado dessa peça. Essa peça possui um inserto metálico interno integral, ou seja, em toda a extensão da peça, lógico que existem modelos e modelos, mas em geral, em toda a extensão da peça, o que dá resistência mecânica efetiva para essa peça é
o inserto metálico. Muito bem. A gente sabe agora, então, que insertos metálicos são muitas vezes necessários, são interessantes para trazer alguns benefícios para as peças plásticas. Porém, para que eles sejam usados com eficiência, são precisos alguns cuidados. Eles vão trazer benefícios, eles vão trazer uma vantagem para algumas peças, porém, eles agregam custo não só na peça em si, porque é um componente a mais da peça, um componente caro, relativamente caro, quando você compara com o preço por quilo do material plástico. Eles agregam uma complexidade ao processo de moldagem, você vai ter que colocar esses insertos no molde antes do processo de injeção propriamente dito. Então você adiciona uma complexidade e adiciona uma complexidade pós-processo também, porque no caso de essa peça ter algum problema, sair falhada, por exemplo, eu vou ter que, se eu quiser recuperar tanto o material quanto o inserto, eu vou ter que ter uma operação secundária para separar esse inserto, e o mesmo acontece na reciclagem dessas peças. Então é uma complexidade adicional, adicionada às peças, e que, se eu não tomar cuidados específicos, ao invés de trazer os benefícios que o inserto metálico proporciona para as peças, eu posso ter mais dor de cabeça e uma peça mais problemática e que vai gerar mais problemas no campo de utilização, tá certo? Então, vamos falar a respeito de alguns cuidados que precisam ser tomados quando você vai moldar peças plásticas com insertos. Um checklist que você pode baixar o PDF, como eu falei, clicando aqui no link da descrição desse vídeo. Então, a primeira coisa é fazer uma análise de viabilidade técnica em termos de custos também, antes mesmo de você partir para um processo. Na fase de projeto da peça, já é interessante você fazer essa análise, verificar o quanto que isso vai agregar de custos, quais são as alternativas de design possíveis, quais são os problemas potenciais que vão surgir do não uso desse inserto e o que sai mais barato a endereçar esses custos de solucionar esses problemas ou utilizar o inserto. Então, é muito importante fazer esse tipo de avaliação. Se você tem capacidade de moldar peças com inserto, muitos insertos precisam de robôs nas máquinas para posicionamento, outras máquinas outros tipos vão precisar de inserção manual. Existem processos também que o inserto é colocado posteriormente, você injeta a peça e depois, por um processo de prensagem, ou um processo de ultrassom, ou um processo de você aquece o inserto e ele acaba fundindo o material, você faz essa inserção posteriormente. Então, nessa hora do projeto da peça, é muito importante você seguir esses dois passos. Uma análise de viabilidade técnico e econômica da utilização dos insertos, verificar se eles são realmente necessários e qual vai ser o método de inserção e quais que vão ser os impactos desses métodos de inserção no seu processo e na sua peça propriamente dita, no uso da sua peça, para que você possa então tomar as decisões corretas do tipo de inserto que vai ser utilizado, da geometria da peça e do processo que vai ser utilizado, bem como dos equipamentos que vão ser necessários. Isso vai te ajudar, inclusive, a estimar o tempo de ciclo. Obviamente, quanto mais automatizado for o seu processo, melhor do ponto de vista de custos, não só de repetibilidade, mas também de mão de obra e de tempo de ciclo que vai ficar mais repetível, tá certo? Especialmente quando você vai fazer uma sobreinjeção, ou seja, que o inserto vai ser colocado no molde da máquina, tá? É muito importante você dar atenção ao design da peça, ao design da região de onde esse inserto vai estar alojado e ao design do inserto propriamente dito. A adesão metal-plástico, ela vem da viscosidade do material, que é capaz de preencher as microimperfeições superficiais de peças metálicas, como no caso dos insertos. E muitas vezes você precisa criar artificialmente mais imperfeições superficiais, como dentes recartilhados, como a gente vai mostrar em algumas imagens que estão passando aqui do lado para você, de forma que você possa então melhorar a adesão do inserto no material plástico e também garantir que o fluxo de material ao redor desse inserto seja adequado. Dependendo da geometria do inserto, é importante você verificar onde ele vai ficar na cavidade e onde vão estar os pontos de injeção nessa cavidade, para que o fluxo ao redor desse inserto seja mais suave possível e a formação das linhas de emenda ocorra em locais não críticos da peça
e que onde possam ser construídas saídas de gases e que não tragam problemas, que você vai colocar um inserto para aumentar a resistência da peça e de repente uma linha de emenda pode levar a uma fragilização exatamente naquela região da sua peça. Tá certo? Então é muito importante fazer essa avaliação. A gente estava falando do design do inserto, então eu estou colocando novamente uma imagem de inserto aqui do lado e você vê que esse inserto ele é recartilhado, esse recartilhado ele ajuda a ancorar ou a aderir o material plástico no inserto metálico. Tem outra foto que eu estou colocando aqui do lado, onde a gente tem pequenas ranhuras ou dentes na peça plástica ou no inserto, na verdade, por onde o material pode fluir também e fazer o preenchimento, fazer uma ancoragem que a gente chama de ancoragem mecânica. Isso é muito importante se estudar também o tipo de ancoragem mecânica que vai ser utilizado em função do esforço mecânico que esse inserto vai sofrer. Então, no primeiro caso do inserto recartilhado, normalmente ele é usado em insertos que vão sofrer esforços de rotação, para que ele impeça a rotação do inserto quando você vai, por exemplo, fazer o aperto de um parafuso. Já no caso desse segundo inserto, que tem os dentes por onde o material plástico pode preencher e fazer a ancoragem da peça plástica, normalmente para peças ou insertos que vão sofrer esforços de tração para que eles possam ficar fixos na região da peça que você selecionou para esses insertos serem colocados. Também é muito importante avaliar o design do inserto com relação a cantos vivos que possam ser deixados nesses insertos, aqueles insertos que vão ficar totalmente envoltos no polímero, ou aqueles insertos que você vai criar recartilhados e essas depressões, podem ter cantos vivos que são pontos especialmente importantes de concentração de tensão e que podem fragilizar o material plástico e levar a trincas posteriormente também. Então é muito importante avaliar o design do inserto, da peça plástica, de forma a arredondar todos os cantos em que possa haver a formação de um canto vivo e, portanto, gerar um acúmulo de tensões internas no material. Uma coisa interessante que pode ajudar tanto o fluxo quanto a ancoragem do material plástico nos insertos é aquecer o inserto antes de introduzi-lo no molde. Muitas empresas têm um pequeno forno ao lado da injetora, onde os insertos ficam sendo aquecidos, em geral, à mesma temperatura do molde. Isso é muito comum e muito importante para materiais de engenharia semicristalinos, como nylons, poliacetais, poliésteres, em que você trabalha com molde aquecido a 90, 100, 120 graus, e se o inserto tiver muito frio, ele pode causar o congelamento instantâneo do material à medida que ele entra na cavidade, prejudicar o fluxo do material e prejudicar a ancoragem desse material plástico no inserto metálico. Então, aquecer o inserto antes de colocá-lo no molde pode ser uma saída muito interessante e resolver muitos problemas de adesão e de resistência mecânica. Para aqueles insertos que forem inseridos após a moldagem, aqueles processos que vão ser moldados ou inseridos com a peça já moldada, é importante também ter atenção ao design da peça. Muitas vezes a peça já vai moldada com um furo, por exemplo, um furo como esse daqui, passante. Tá? Aqui no caso a gente está sem o inserto, mas esse furo permite a colocação de um pequeno inserto metálico posteriormente, sem a necessidade desse inserto criar um furo. Você vai facilitar a introdução do inserto nessa região. Você pode até fazer um furo com uma conicidade para facilitar a penetração do inserto, e muitos fabricantes de insertos trazem recomendações para que você possa desenhar adequadamente a sua peça plástica nas regiões em que vão acomodar os insertos, castelos e reforços estruturais para acomodação do inserto, e também recomendações de desenho de inserto em função das forças de arranque e de torção que você necessita. Eu vou deixar o link de um desses fabricantes de insertos que traz essas recomendações também aqui na descrição, e no PDF que você vai baixar tem o link para você ver como são essas recomendações. Um dado muito importante, principalmente para insertos que vão ser completamente recobertos pela camada de plástico, como no caso dos pillar loops, aquela peça do cinto de segurança, é muito importante você se atentar às questões do material que vai recobrir esse inserto.
Lembre-se que materiais plásticos sofrem uma contração relativamente grande durante o processo de moldagem. Já os insertos metálicos, mesmo que sejam aquecidos, vão sofrer uma contração muito menor do que a do material plástico. Isso significa que vai ter uma tendência do material plástico se contrair sobre o inserto metálico, e como esse inserto não se contrai, ele vai tender a deixar o material que se contrai sobre ele tensionado. É como se o material plástico já estivesse sendo levemente tracionado pelo inserto metálico que está lá dentro. E isso pode causar problemas no médio e longo prazo do aparecimento de trincas na camada de plástico externa, exatamente por uma tensão interna causada pelo inserto. O aquecimento do inserto ajuda nesse tipo de problema, porém é muito importante você selecionar o material de recobrimento, material plástico de recobrimento, muito mais adequado para esse tipo de situação. Normalmente, materiais plásticos que têm um bom alongamento, que têm uma boa tenacidade e, de preferência, a materiais que sejam modificados ao impacto, ou materiais elastoméricos para esse tipo de recobrimento, porque esses materiais têm uma tenacidade maior, têm um alongamento maior, e mesmo que tenham um leve tensionamento por efeito da contração sobre o inserto, ainda vão ser capazes de absorver esse tensionamento e não vão se quebrar com o tempo e com a aplicação de esforços externos, tá certo? Então, essas são as principais dicas que você precisa ter no uso de materiais, de peças plásticas com insertos metálicos, tanto do ponto de vista de projeto de peças, quanto do ponto de vista de processo, para garantir que as suas peças vão ter uma vida de trabalho bastante útil e sem problemas, principalmente de quebra de peças e soltura dos insertos metálicos. Eu peço a sua ajuda agora. Tem alguma coisa que você faz na sua injeção de peças com insertos que não está nessa lista? Vamos me ajudar a completar essa lista? Então deixa aqui no comentário mais algumas recomendações que podem ser tomadas para garantir o sucesso de peças moldadas com inserto. Eu conto com a sua ajuda para completar essa lista. Coloca aqui nos comentários para a gente poder ajudar cada vez mais pessoas na indústria do plástico. E para a gente poder também ajudar cada vez mais pessoas, compartilhe esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que você conheça que possa se interessar por esse tema. Projetistas de peças, moldadores de peças plásticas, engenheiros, usuários da indústria automotiva principalmente, profissionais da academia, professores, pesquisadores, alunos que trabalhem com esses materiais. Então divulgue o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, nas suas redes sociais, para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas na indústria do plástico. Deixa o seu like nesse vídeo para a gente também ganhar relevância e esse vídeo ser indicado para mais gente que navega aqui pelo YouTube. E me fala a respeito de como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Eu fico muito curioso para saber como o meu conteúdo te ajuda a solucionar problemas ou desenrolar algum projeto. Também deixa um comentário, me manda um e-mail sobre esse assunto e me fala sobre outros temas que sejam do seu interesse para eu criar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Muito obrigado pela sua audiência, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!